O que seria extraordinário na sua vida se acontecesse ou se acontecer nessa década? No café de hoje nós vamos conversar sobre metas, realização e uma prática que eu sempre faço e sempre passo para os meus clientes. Tem uma atividade que eu sempre passo para os meus clientes, que é a seguinte: fazer um balanço com 4 frases básicas que nos ajudam a direcionar para aquilo que a gente quer. Primeira, a gente sempre tem que olhar para trás, a gente sempre tem que honrar, e reverenciar o local de onde nós saímos, aquilo que nós vivemos, não para ficar como uma referência olhando para trás, mas sim para aproveitar aquilo que foi positivo e poder rever o que precisa ser visto. Então, o primeiro de tudo, olhar para trás e pensar: o que valeu a pena? A gente está numa virada de ano, iniciando um ano novo, iniciando uma década nova. Se você ainda não fez, vale a pena você fazer, e até mesmo se você já fez, vale a pena você refazer no sentido de observar esses aspectos que eu vou relacionar hoje. Primeira pergunta que a gente tem que se fazer: o que valeu a pena no ano que passou, na década que passou? Eu sempre trabalho da seguinte forma: eu pego os meus clientes, por exemplo, e oriento você fazer isso em relação ao ano, em relação ao semestre, em relação ao mês. Uma forma de você mensurar as suas metas, o que você avançou, o que você precisa rever, reajustar de repente naquela meta, porque tem muitas coisas que a gente coloca como alvo, como objetivo e que fizeram muito sentido em determinado momento da nossa vida, só que principalmente aquelas metas a médio e longo prazo, chega um certo momento que elas passam a não fazer mais tanto sentido. Então, nesse momento, vale a pena a gente rever essa meta e ver até que ponto vale a pena, até que ponto é necessário e indispensável a gente continuar em relação a ela. Isso daí eu não estou me referindo a abandonar, eu não estou me referindo a desistir, a não ser perseverante. Não, muito pelo contrário. A gente tem sempre que ter um alvo principal, sempre uma meta principal, e a partir dela a gente vai destrinchando as demais. Então, aquelas demais, muitas vezes, se a gente não cuida, elas tomam o lugar dessa principal e elas se tornam distrações. E nessas distrações a gente acaba não conseguindo chegar em lugar nenhum. Por isso que é muito importante a gente ter essa clareza em relação às nossas metas. Então, primeiramente, pegando esse gancho da década e do ano, você pode fazer, vamos pegar da década. O que valeu a pena nessa década que passou? Olha quanta coisa, Quanta coisa. Você vai se ver. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar como num filme e se lembrar em 2011. O que você estava fazendo? O que você objetivava para uma nova década? O que você fez e que valeu a pena? Então, vamos pensar, Pega realmente, ano por ano, as coisas principais que aconteceram nesses anos dessa década. O que valeu a pena? É despertar dentro de si um sentimento de gratidão que é imprescindível para poder continuar em direção aos nossos objetivos. A gente tem que ser grato e tem que olhar as nossas conquistas e celebrar essas conquistas. Então, olhando para trás, o que valeu a pena? Quais foram os grandes feitos? O que aconteceu? Nos pequenos detalhes também, o que valeu a pena a década que passou? O segundo aspecto que vale muito a pena a gente olhar em relação a essa década: o que precisa acontecer nessa década, que começa agora, o que precisa acontecer para ela ser perfeita? Então, a partir daí, você vai colocar cada um dos itens que você considera fundamental para que seja perfeito. Nessa hora, não é uma hora para você ser tímido ou tímida na hora de colocar esses sonhos, essas metas. Pensa em termos de uma década. É importante a gente ter esse olhar, mas não pensar, então quer dizer que em 2031, que tem muita gente que pensa, nem sei se eu vou estar vivo até lá, então não vou nem me preocupar com isso. Só que, assim como chegou 2021, em 2011 parecia estar tão distante, também em 2031, daqui a pouco, quando a gente olhar, já estaremos conversando aqui sobre essa nova década. E é hoje que a gente constrói. É hoje que a gente planta esse terreno do que a gente vai colher. Não somente em 2031, mas em 2025, 2028, em 2022. São os atos que nós fazemos hoje, são as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa
maneira de ressignificar os nossos acontecimentos que vão fazer essa diferença. Então é colocar item por item. Como é que você quer se ver quando acabar essa década? O que você quer ter conquistado? O que você quer ter vivenciado? Quais as experiências que para você é importante, que de repente você não teve a oportunidade de vivenciar na década passada, mas que agora se abre um novo portal de oportunidades para você vivenciar. Se você não coloca isso no papel, se você não determina isso, se você não tem uma visão clara do que você deseja, é muito mais difícil de você alcançar. Porque quando você coloca uma meta, um objetivo, seu cérebro, ele ou vai rejeitar aquilo, vai achar que é impossível e já vai te mandar uma mensagem em relação a isso, ou não, ele vai te estimular. Tanto uma situação quanto a outra, você tem condições de trabalhar ela. Se você não determina o que você quer, teu cérebro ele fica desorientado. Então qualquer coisa que vier tá ótimo, tanto eventos positivos quanto negativos. O terceiro item é pensar o que não foi tão bom, o que não foi tão positivo na década que passou. Qual que é a nossa tendência natural em relação a olhar para aquilo que não foi positivo? A gente tende a não querer olhar para isso, porque já causou muitas vezes um estresse, um aborrecimento, uma dor. Mas o fato de nós não olharmos para trás nos faz muitas vezes cairmos naquela mesma situação. Então, por isso que é muito importante para o processo de ressignificação a gente olhar, sim, para aquilo que não foi bom, para aquilo que precisa ser melhorado, para aquilo que poderia ter sido diferente, porque quando a gente olha para aquela situação, a gente tem condições de ressignificar. Então, isso não foi positivo, uma situação X, não foi positivo, não foi legal, eu não gostei, poderia ter sido diferente. Ok, eu volto naquela situação não para sofrer novamente por aquilo, mas para entender o que estando ao meu alcance, o que eu poderia fazer melhor. Ou, quando novamente, se eu vier a passar por uma situação semelhante, como é que eu posso fazer que essa situação seja produtiva, seja positiva? É muito importante a gente entender essas cascas de banana no meio do caminho para quando a gente vê novamente, a gente já se precaver e não cair novamente na situação. Então, é não ter medo de ressignificar o que passou de negativo. E o quarto passo é exatamente esse, é ressignificar. Então, no passo 3, você olha para trás, identifica aquilo que não foi tão positivo e o quarto, você ressignifica. Você vê o que poderia ter sido diferente para numa próxima oportunidade, se você vier a passar por uma mesma situação não tão positiva, você já saber como agir. Ou até mesmo saber como evitar que aconteça novamente uma situação como essa. Você só vai conseguir ter essa visão se você antes olhar com calma no momento, não no momento que acontece. Por isso que é o importante desse planejamento, de você conseguir visualizar o que foi positivo, o que precisa ser feito, como que poderia ter sido feito de uma maneira diferente, mais positiva. Por que é importante isso? É porque no momento que você está fazendo esse planejamento, que você está olhando para isso, você consegue identificar soluções para que quando acontecer uma situação que você precise de fato estar sereno ou então tranquilo, você já tem mapeado na sua mente tudo que você precisa fazer. E isso vai te levar em direção aos seus objetivos, sempre pensando na década, mas também em relação ao ano. E atividade prática, dever de casa, é você pegar a sua agenda, seu planner, pegar celular, o que seja, mas que você consiga colocar isso. Não precisa fazer de uma hora todos esses passos que eu falei, tudo junto. Você pode escolher um dia para fazer com calma, depois faz o outro, avalia aquilo que você fez. Se você já fez o seu planejamento para o ano, procura colocar essas outras etapas que eu falei também, olhar o que foi interessante, o que foi positivo do ano, na década que passou, conseguir rearranjar esse seu planejamento de uma maneira mais positiva que vai te ajudar a se aproximar ainda mais rápido dos seus objetivos. Agora fala para mim, você conseguiu já fazer essa etapa de planejamento? Você já tinha pensado em termos de década? Você já tinha tido esse insight de fazer isso? Se você já tinha feito ou não, se você se despertou a partir de agora, fala para mim nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal. Um beijo, nos vemos no próximo café.